A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui de novo, com a minha palavra na mão nessa tarde. E já quero agradecer a Deus por essa tarde, por eu estar aqui nesse momento com a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus pela sua vida. Que você não seja somente ouvinte, mas que você seja praticante da palavra de Deus. Amém? Seja bem-vindo a essa palavra. Curte, comente, compartilhe. Me ajude a enviar essa mensagem aos 4 cantos da terra, para que todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus venham estar conhecendo através de mim e de você. Seja mensageiro de Deus. Seja mensageiro. Eu nunca imaginava que um dia eu pudesse ser mensageiro. Mensageiro é aquele que envia, é aquele que compartilha, é aquele que leva a mensagem mais longe. Esse é mensageiro de Deus. Então, eu já te agradeço a Deus pela sua vida, por você estar fazendo parte dessa história, sendo um mensageiro. Amém? Eu vou estar aqui colocando meu óculos, porque as minhas vistas também não tá, muito boa, mas Deus é maravilhoso. Porque aqui, com o óculos, eu enxergo bem longe. E então, antes de eu estar dando continuidade aqui, o livro de Josué, que é o meu propósito, e em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui no meu propósito, eu estou aqui já no capítulo 15, no capítulo 15 de Josué, eu vou dar dando continuidade aqui no versículo 20, a cidade de Judá. Mas antes de eu estar dando continuidade aqui, nesse livro de Josué, eu vou estar deixando uma mensagem aqui, uma mensagem na parte do Senhor Jesus, amém? Eu já vou estar dando uma mensagem aqui, em Lucas 8, a partir do versículo 19, a família de Jesus. Olha, se você está presente com Deus, em Deus, junto dele, se nós estamos na presença do Senhor, nós somos a família de Jesus. Nós somos. Eu vou estar lendo aqui e você preste bem atenção, que a família de Jesus é todos aqueles que estão na presença dele. Não é somente o pai e a mãe dele, que é a família dele, não. É todos aqueles que estão na presença dele. Então aqui fala, no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 19, 20 e 21, a família de Jesus. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podia aproximar-se por causa da concorrência do povo. Então, o pai dele, a mãe e os irmãos não podiam se aproximar dele, porque o povo era muito. Aqui fala que a concorrência era muito grande. Então, o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele não podiam aproximar dele, porque era muita gente que estava na presença dele, com ele. Aí fala aqui, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podia aproximar-se dele por causa da concorrência do povo. Não podia se aproximar porque a multidão que seguia ele era muito grande. Era muito grande. Não era pequena, não. Aqui fala que a concorrência era muito grande. Quando fala que a concorrência é muito, é porque é muito mesmo. Aí fala, e lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Comunicaram com quem? Com Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha o que ele respondeu. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha o que Jesus respondeu. Ele, porém, lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a pratica. Então, minha mãe, meus irmãos, minha família são aqueles que ouvem a minha palavra e a pratica. Então, não se engane de achar que eu estou falando essa palavra porque
eu estou dizendo assim, assim. Não, eu estou dizendo que está aqui, ó. Esse aqui chama o livro da lei. Lei de quem? De Jesus. Lei de quem? Lei da verdade. A verdade de Deus é essa aqui, ó. Então, ele respondeu: minha mãe, meus irmãos são aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, se você nunca praticou a palavra de Deus, comece a praticar, que hoje seja esse dia que Jesus nasce na sua vida, como nasceu na minha. Esse dia vai ser o dia que você vai falar: eu conheci Jesus. Eu tenho a presença dele. Ele é a presença. Aonde? Em mim. Ele é a presença em mim. É eu mesmo. Então, se eu sou a família de Jesus, ele tem que estar aqui, ó. Dentro. Não é fora, não. Não é fora, não. Então, eu já agradeço a Deus por essa palavra maravilhosa. Que ela não é minha, ela é nossa. Porque ela é de Deus. Amém? Então, eu vou estar dando continuidade aqui a essa palavra. O livro de Josué, no capítulo 15, são as heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. As heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. Aí aqui fala, a cidade de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, a cidade no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom, Cabezel, Edé e Jacur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azó, Itna, Zif, Telém, Bealote, Azó, Adada, Querite, Quezeron e que é Casó, Amã, Zema, Molada, Azar, Gada, Esmon, Bet-Palte, Azar, Zud, Bezeba, Biziatian, Baalim, Ezen, Etolade, Quesil, Orma, Ciclaque, Madma, Zanzana, Lebanote, Zilim, Aim, Rimon, ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies Estaol, Zorá, Asna, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zarim, Aditã, Gedera, Gedorataim, ao todo 14 cidades com suas aldeias, 14 cidades com suas aldeias, Zenã, Adasa, Migdal, Gade, Dileã, Mispa, Joquitel, Laquis, Boscate, Eclon, Gabon, Lamaz, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Namã e Magdá, ao todo 16 cidades com suas aldeias, Libna, Eten, Azan, Iftra, Asna, Nezib, Keila, Azibre, Maresa, ao todo 9 cidades com suas aldeias, Eclon com suas vilas e aldeias, desde Eclon até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod e com suas aldeias. Asdod e suas vilas, aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias até o rio do Egito e o mar grande com suas imediações. Na região montanhosa, Zami, Jati, Soco, Danã, Quiarite, Zanã, que é Dedebi, Anade, Esmonoa, Anim, Gozen, Olam, Egilo, ao todo 11 cidades com suas aldeias, Arabe, Duna, Ezan, Jamim, Bet-Tapuã, Afeca, Unta, Quiarite, Aba, que é Hebron, Ezió, ao todo 9 cidades com suas aldeias, Maom, Carmelo, Sif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tímina, ao todo 10 cidades com suas aldeias, Alu, Betzu, Gedó, Amarate, Betel, Anote, Etecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias, Quiarite, Baal, que é Quiarite, Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Araba, Midian, Secaca, Nibzan, cidade do sul, cidade do Sal, Nibzan, cidade do Sal, e Engede, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim o habitava o jebuseu com os filhos de Judá em Jerusalém até dia de hoje. Já cheguei aqui no capítulo 16. Estou tomando aqui um pouco de água. A herança de Efraim, no capítulo 16.
O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel, de Betel sai para Luz, passa ao limite dos Argitas até Atarote e desce rumo ao ocidente ao limite de Jaflete até o limite de Bet-Horon, debaixo de até Jessé, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança, os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. No oriente, Atarote, Adá, até Betel, Oron em cima, e vai o limite para o mar com Mique-metade, ao norte, de onde torna para o oriente até Atanate, Silo, e passa por ela até o oriente de Janoa. Desce desde Janoa até Atarote e a Narate, em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuã vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. Essa é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas a cidade que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias, não expulsaram aos cananeus que habitassem em Jessé. Assim habitam eles no meio de efraimitas até no dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. A herança na meio tribo de Manassés, já cheguei aqui no capítulo 17, né? 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve Gileade e Bassã. Os mais filhos de Manassés também tiveram sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azreel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Zemida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tissa. Essas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: Ó Senhor, ordenou a Moisés que se nós desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azé até Miquemetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul até os moradores de Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapua. Esse nome é um pouco meio complicado de eu pronunciar aqui, mas é assim mesmo. Porém, Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desde o limite no ribeiro de Canaã, as cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertencia a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, Efraim ao sul, Manassés ao norte, e ao mar é seu limite. Pelo norte tocam em Eazer e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Zeã e suas vilas, Ibreão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tanak e suas vilas, os habitantes de Mexido e suas vilas, e a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra.
Sucedeu que, tornando-se forte, os filhos de Israel sujeitaram aos cananeus, aos trabalho forçado, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas em um quinhão, sendo eu grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos Ferezeu e dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Zean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até a sua extremidade será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Aí já cheguei aqui no capítulo 18. O resto da terra é dividido em 7 partes. Olha para você ver, né? O resto da terra é dividido em 7 partes. Capítulo 18 de Josué. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando serei remissos em passardes para possuir a terra do Senhor? Deus dos vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se dispõem e corram a terra, e faça dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se torne a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes farei o gráfico da terra, e trareis a mim, para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que ia levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levam-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Silo. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Silo. Então Josué lhe lançou a sorte em Silo, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Então já cheguei aqui no versículo 11 do capítulo 18, a herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado do norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite à Luz, ao lado de Luz, que é de Betel, para o sul. Descia a Atarote Adá, ao pé do monte, que está ao lado do sul, de Bet-Horon de abaixo. Seguia o limite e entornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está de fronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Quiarite Baal, que é Quiarite Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Quiarite Jearim e seguia até a fonte das águas de Nefetoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom,
ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom ao lado dos Jebuseus para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte e chegava a Enzemes, de onde passava para Gelilote, que está defronte das subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, passava pela vertente norte defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para determinar na baía do mar salgado, na desembocadura do Jordão. Ao sul, este era o limite do sul. Do lado do oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. A cidade de Benjamim. A cidade da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Queses, Bet-Arba, Zemaraim, Betel, Aven, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofre e Gaba, e ao todo 12 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramã, Beirote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irmepel, Taralá, Zela, Elef, Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá, Quiarite, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E já cheguei aqui no capítulo 19, né? 19, livro de Josué. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. A herança tiveram Berzeba, Zeba, Molaba, Azar, Zuli, Balã, Ezequém, Eteloade, Betu, Orma, Ciclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa, Lebaote e Surauém, ao todo 13 cidades com suas aldeias: Aim, Rimon, Eter e Azã, ao todo 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessa cidade até Balat-Ber, que é Ramã do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou dentre a porção dos filhos de Judá, pois a herança deste era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então, já estou aqui no versículo 10, né, do capítulo 19, a herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Zaride. Subiu ao seu limite pelo ocidente. A Marala tocava em Dabesete e chegava até o ribeiro que está de frente a Joqueneão. De Saride dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até o limite de Quislot Tabor, saía da Berate e ia subindo a Náfia. Dali passava para o nascente a Gat, Éfer e Etegazim, e ia para Rimon, até que se estendia até Anéia. E rodeando o limite passava para o norte, e Anatom, e terminava no vale de Efrá, e Efrael, ainda Catete, Naulau, Ziron, Idala e Bet, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essa cidade com suas aldeias. Já cheguei aqui no versículo 17 do capítulo 19, a herança de Isacar. A quarta sorte saiu a Isacar, os filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Zunem, Afaraim, Zion e Enacarate, Rabite, Quizião e Ebes, Remete, Eucamim, em Ada e Bete-Passes. O limite tocava do Tabor, Zazima e Bet-Zemes e terminava o Jordão, ao todo 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essa cidade com suas aldeias. Então, já estou no capítulo 20, no versículo 29.
no versículo 24 do capítulo 19, a herança de Azer. Saiu a quinta sorte das tribos dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten-Acazef, Alameleque, Amade, Missal, e tocava o Carmelo para o ocidente, Ezior, Libenate, volvendo-se para o nascente do sol. Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Ifra, El, ao norte de Bet-Emeque, e de Niel, e vinha sair a Gabu pela esquerda. Hebron, Helbe, Anon e Canã, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramã e até a forte cidade de Tiro. Então tomava a Osa para terminar no mar, na região de Aquezibe. Também uma Afeca e Robe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essa cidade com suas aldeias. Já cheguei aqui no versículo 32, do capítulo 19, a herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Jerefe do Carvalho, em Zanarim, Adamite, Nequebebe, Jabeneel, até Lagum, e terminava no Jordão. Voltava ao limite pelo ocidente a Anacedote, Tabu, e onde passava a Ucoque, tocava o Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. A cidade fortificada era Sidim, Zer, Amate, Racã, Kineret, Adã, Ramá, Azó, Quedes, Edre, em Azó, Irom, Miqudal, El, Orem, Betiata e Betel-Zemes, ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essa cidade com suas aldeias. Já cheguei aqui no versículo 40 do capítulo 19, a herança de Dan. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irzemes, Zalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tinã, Eclon, Eutec, Gibeton, Balaate, Gelde, Bené, Biraque, Gat-Rino, Merjarcon e Racon, com o território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, que pelo que subiram aos filhos de Dan, pelejaram contra Lesen, e a tomaram e a feriram ao fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela. Eles clamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essa cidade com suas aldeias. Então, já cheguei aqui no capítulo 40, no versículo 49 do capítulo 19, a herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Jordão, filho de Nun, herança no meio deles. Deram-lhe o segundo o mandato do Senhor, a cidade que pediu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram essas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Eu vou estar finalizando aqui, nesse versículo 19, a herança de Josué, e vou estar dando continuidade, eu espero que hoje ainda, nesse propósito, mas eu quero estar deixando aqui uma mensagem nesse termo. O vídeo de ontem, eu fui lendo, não deu para mim estar finalizando com uma mensagem, mas eu não quis excluir, não quis apagar, porque era uma coisa assim que nem eu sabia que ia sair daquele jeito, mas já saiu. E cada dia para nós é um dia mais abençoado nas mãos de Deus. Então, eu vou estar deixando uma mensagem aqui
no livro de 2 Reis, o capítulo 2 Reis, o capítulo 2, o versículo 19. Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Eu não tinha escolhido, mas eu vou deixando essa palavra. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más. As águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e põe nele sal. Ele o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. E disse assim: diz o Senhor, tornei saudável estas águas, já não procedera daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Eu já agradeço a Deus por essa palavra abençoada, né? Que as águas que eram más, agora ela é saudáveis, graças às mãos do Senhor sobre aquelas águas, porque o Senhor pediu: trazei-me sal, né? E lançaram o sal aquelas águas, e aquelas águas que eram maus se tornaram águas saudáveis. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa palavra hoje. Amém?